Bom dia, gente. Hoje nós vamos continuar com o nosso assunto, né? A Revolução Francesa. É, Lembra que a gente começou lá atrás, na época da Idade Média, onde tinha os castelos feudais. Depois, um rei só passou a dominar todo o território e tinham aqueles três poderes, né? Que era o clero em cima, os nobres e depois o povo, né? O clero e o rei, lógico. Então a gente veio do antigo regime feudal para o estado absolutista, onde o rei era absoluto, e aí veio a revolta popular, ou seja, a Revolução Francesa, que mudaria todo esse cenário. Então, a primeira República Francesa, ela foi proclamada em 1792, exatamente 29 de setembro de 1792, né? E foi criado um novo calendário, né, para marcar o primeiro ano da República, né, e o quarto ano da liberdade. Então, o rei Luís XVI, como eu falei na aula passada, ele foi levado à guilhotina, né? Ou seja, ele foi decapitado em 21 de janeiro de 1793, junto com sua esposa Maria Antonieta. Ela também não escapou, tá, gente? Essa foi uma atitude, essa atitude do povo francês, porque já não era uma monarquia, eles acabaram com a monarquia, eles mataram o rei. O que aconteceu com isso, né? Qual foi a consequência desse ato? Porque teve uma consequência. A consequência, gente, é que isso iniciou um período de guerras contra a França. Por quê? Porque as nações europeias todas eram dirigidas por reis. A Inglaterra, a Espanha, Holanda, Portugal, todas eram governadas por reis. Aí de repente vem a França, faz um movimento popular revolucionário e acaba matando o rei deles, né? Então essa atitude vai inaugurar uma série de guerras contra a França, né? Porque essas nações europeias que eram governados por reis, elas ficaram com medo, né, desse exemplo revolucionário, que esse exemplo se espalhasse pelo país deles, né, por toda a Europa. Então, nessa onda de medo que surgiu, foi formada em 1793 a primeira coligação. Essa primeira coligação, gente, ela é formada por Áustria, Prússia, Holanda, Espanha e Inglaterra contra a França. E por isso é falado a onda do medo, né? É a onda do medo, tanto de um lado quanto do outro. Os reis dos outros países, eles ficaram com medo desse movimento revolucionário, né? Então, primeiro se formou a primeira coligação. Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Inglaterra, tudo contra a França, principalmente pelo medo desse exemplo, né, da população se revoltar. A presença da Inglaterra, ela já é justificada há muito tempo, porque Inglaterra e França, elas sempre foram rivais, né? Teve a Guerra dos 100 Anos, que foi Inglaterra e França, enfim, eles tinham uma rivalidade muito grande. Mas a presença da Inglaterra, ela foi justificada, né, por uma disputa econômico-financeira, porque a França, ela estava iniciando um processo de industrialização, né?
sobre a liderança da burguesia. Lembra que eu falei que a burguesia, que é aqueles que compram, aqueles que vendem. Hoje é a nova classe rica, né, que são os donos de empresas. A Revolução Francesa não era boa para a Revolução Industrial, né? Por quê? Porque a burguesia francesa é que estava na liderança do movimento. Então, não poderia ter uma burguesia contra os reis, né? Eles tinham que se aderir à Revolução Industrial. Então, gente, sobre essa guerra, né, que virou entre esses países, eu contei lá, deixa eu ver quantos países, né? Eu falei, mas eu já esqueci, ó. Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Inglaterra. Isso. 5 países contra a França, gente. Então, o que que aconteceu? Os cidadãos, eles, como em toda guerra, principalmente se você está no meio, o que que aconteceu? Preços lá em cima, uma ameaça contra-revolucionária, né? Então, junto a isso, aumento de preço, aumento de contra-revolucionário, foi o início da ameaça contra os ideais da Revolução Francesa. Então, em 12 de junho de 1793, liderados por Marat, Hebert e Hooks, os sans-culottes cercam a convenção, né, ou seja, Inglaterra, Áustria, Espanha, enfim, cercam essa convenção e prendem os líderes girondinos, desculpa, permitindo que o Partido Jacobino assumisse a Revolução Francesa, né? Então, os jacobinos, eles vão promulgar uma nova constituição, gente. O que que é uma constituição? Uma constituição é praticamente um livro de leis sobre aquele país. Como a gente tem a nossa constituição, mas isso está na constituição, mas isso não está na constituição. Então, é o conjunto de regras, né, para a população viver. Então, eles promulgaram a nova Constituição de 1793 e que tinham as características mais democráticas de todas, né? Concedendo votos aos maiores de 21 anos, independente da situação econômica. Então, podia ser aquele cidadão pobre lá Ai, gente, eu ia falar do sítio, é, do campo, enfim, tendo mais de 21 anos, ele poderia votar, independentemente da situação financeira. Coisa que, obviamente, não aconteciam com as mulheres, né? Veja como é a posição da mulher durante a história, né? A gente, até hoje, não temos papéis assim muito grandes para as mulheres nesse período, né? Apesar de ter umas ou outras, como Joana d'Arc, mas o voto feminino ele foi alcançado somente agora, no século passado, em 1900 e alguma coisa. Então, é uma coisa que a gente tem que conservar, preservar. Pena que no nosso país, né, os nossos políticos não são tão legais assim. Mas, enfim, voltando a às vezes eu me perco aqui, né? Então, a nova Constituição, contudo, ela não foi aplicada. Ela foi promulgada, mas ela não foi aplicada. Porque em outubro de 1793, todas as liberdades individuais foram suspensas. Para quê, gente? Todas as liberdades individuais. Agora você não tem direito a ter liberdade. Mas não é só você, todas as liberdades individuais foram suspensas para a organização de um tribunal revolucionário
para julgar os inimigos da República. Só um minuto, gente. Esse computador aqui, às vezes dá uma pifadinha. Para julgar os inimigos da República, foi onde eu parei, né? Então, o lema da Revolução Francesa sempre foi a tríade liberdade, igualdade e fraternidade, né? Esse integra o patrimônio francês, do povo francês, é um orgulho para eles até hoje, né? Então, ele surgiu mesmo antes da Revolução Francesa, né? Porém, caiu em desuso durante o Império de Napoleão Bonaparte, mas ele volta depois, que a gente sabe, né? Então, na Revolução de 1848, esse lema ele vai ressurgir, só que envolto em uma névoa de religião. E quando foi redigida a Constituição de 1848, o lema passa a ser definido como um princípio da República. A imposição do lema, ora emerge, ora retorna, mas no Segundo Império ele não foi adotado, mas ele está sempre presente na Terceira República, gente. A partir de 14 de julho de 1880, o governo francês passa a inscrevê-los nas fachadas dos prédios públicos, né? Porque isso é uma marca dos franceses, né? Desde antes da Revolução Francesa. Eles têm muito orgulho e realmente é muito bonito. Igualdade, fraternidade e liberdade, né? Então, na edição das Constituições, lá de 1946, olha só, a gente já tá falando do século XX, de 1946 e 1958, o lema liberdade, igualdade, fraternidade é incorporado ao patrimônio nacional da França. Isso é que é reconhecer a sua história, né, gente? Então, após a queda da Bastilha, como eu falei, muitos camponeses no interior do país, eles temeram ficar sem alimentos e muito endividados. Por isso, eles partiram para o ataque, né? E esse foi o período do Grande Medo, né? Que ocorreu entre julho e agosto de 1789, e durante o qual os camponeses eles começaram a atacar os aristocratas em suas propriedades, né? Então, assim, residências da nobreza foram invadidas, saqueadas e destruídas. Cartórios foram atacados para que os títulos de propriedade fossem destruídos. E os camponeses exigiam o fim de alguns impostos e um maior acesso aos alimentos, o que é mais do que justo, né, gente? Porque eles produziam e eles não podiam comer. Como assim, né? A burguesia francesa, temeu esse ímpeto popular, né? Lembra que a burguesia francesa é quem hoje é a classe alta nossa. Então, eram os vendedores, eram os grandes proprietários de bancos, de comércios, enfim. Essa burguesia francesa, ela queria tirar o rei, né, para escanteio, mas ela também queria ter lá o poderzinho econômico dela, né? Então, a burguesia resolveu tomar uma decisão que acelerou as transformações na França, né? E que tinha como principal objetivo controlar o povo. Gente, é sempre a mesma história, é o que acontece aqui. É o que a burguesia faz aqui. Não sendo. Não me chame de comunista, gente. Mas é o que acontece aqui. Os grandes empresários sempre tentando controlar de alguma forma o povo, né? Então, no dia 4 de agosto de 1789, foi decretada a abolição dos direitos feudais que existiam na França. Lembra que os direitos feudais eram dos nobres, né? Os nobres tinham castelos, enfim.
Isso foi para controlar o povo. No mesmo mês, foi convocada a redação da Constituição e foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração, gente, inspirou vários movimentos revolucionários pelo mundo, inclusive a ai, meu Deus do céu, a independência dos Estados Unidos, tá? Esse foi um dos documentos mais importantes da Revolução Francesa, né? E na teoria, decretava que todos os seres humanos eram iguais perante a lei. A gente sabe que não é, mas no documento ficou muito lindo, né? Então, no entanto, a gente tem que considerar que essa ideia de igualdade para os liberais do século XVIII estendia-se apenas ao âmbito jurídico, né? Não habitava, não alcançava uma dimensão democrática, né? Como o nome do documento pode sugerir. Então, não fazia parte da política, somente a igualdade, a política não. Então, nesse contexto de radicalização popular, a classe média e a burguesia francesa assumiram posições conservadores para controlar a ação do povo. Então, a burguesia que incitou a participação do povo, a burguesia que antes era liberal, agora se torna conservadora. Por quê? Porque o povo estava atrás de mais direitos, né, gente? E sendo conservadores, eles conseguiriam controlar a ação do povo. O que aconteceu com a nobreza e com o clero, gente? Começaram a fugir da França, porque eles temiam tudo que acontecia no país. Se pegasse o nobre aí, ó, era guilhotina na certa. Então, a aristocracia francesa começou a ser abrigada nas nações absolutistas vizinhas, né? Sobretudo na Áustria e na Prússia. Essa nobreza também começou a cultivar, né, a planejar uma contra-revolução, com o objetivo de reverter tudo isso que estava acontecendo na França. Lógico que não deu em nada, né? Então, os trabalhos na Assembleia Nacional Constituinte, que foi criado depois, era só o rei, agora foi criada uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Para o povo governar, né? Então, essa assembleia estendeu-se até 1791, quando finalmente foi promulgada a Constituição na França. No texto da Constituição, o que determinava? O fim da monarquia absoluta e estipulava-se que a França era transformada em uma monarquia constitucional. O que é uma monarquia constitucional, gente? Como a Inglaterra é hoje, a gente tem uma rainha, mas ela não manda no país. Quem manda são os ministros, né? Mais ou menos assim. Então, isso decepcionou uma ala mais popular, né, da Revolução, que queria que o país fosse transformado em uma república democrática, não em uma monarquia constitucional. Então, a Constituição de 1791, a Assembleia Constituinte encerrou seu período de funcionamento e foi substituída pela Assembleia Legislativa. Então, a Assembleia Constituinte de Constituição foi substituída pela Assembleia Legislativa de Leis, tá? Então, nessa Assembleia, consolidaram-se dois grupos políticos que possuíam visões totalmente diferentes assim a respeito dos rumos da Revolução, que foram os girondinos, que eram parte da burguesia e que acreditavam que as grandes mudanças necessárias já tinham acontecido, né? Já tinha acontecido, já não precisava mais. Ou seja,
possuíam uma visão mais conservadora. Lembra que eu falei? A parte da burguesia mais rica achou que estava bom por ali. Já os jacobinos, eles eram membros da burguesia também, mas que acreditavam que as mudanças deveriam ser ainda mais radicais do que as que estavam em curso. E esse assunto ainda vai se estender, tá, gente? Eu vou parar por aqui hoje, que já tem 20 minutos de vídeo, mas depois eu vou colocar os slides e tudo, e é isso por enquanto, por hoje. Beijinhos, tchau, tchau.